Bom dia, sou o Dr. Fábio Magalhães, médico neurocirurgião, e hoje vou continuar falando com vocês sobre a abordagem cirúrgica das doenças da coluna, em especial a hérnia disco-lombar. No último programa, nós falamos sobre a cirurgia endoscópica da coluna, que é uma técnica minimamente invasiva para tratamento da hérnia de disco lombar. Além da cirurgia endoscópica da coluna, nós temos também as infiltrações, os bloqueios em que a gente não faz nenhuma incisão cirúrgica, é através de punções por agulhas bem finas, de fino calibre, em que a gente injeta medicamentos analgésicos, anestésicos e anti-inflamatórios que vão agir localmente. Então, na dose correta, esses medicamentos eles têm a absorção mínima possível pelo organismo e geram um efeito muito importante analgésico na dor. É uma técnica também minimamente invasiva, utilizada para tratamento das doenças degenerativas da coluna, como por exemplo a artrose de elementos da coluna. Além da infiltração, nós temos também a risotomia. Na risotomia, a gente utiliza altas temperaturas por radiofrequência para causar uma lesão em ramo sensitivo dos nervos ou próximo a esses ramos ou na própria articulação, ocasionando uma melhora mais duradoura da dor. Enquanto os bloqueios ou infiltrações, a gente tem uma média de dias a meses, até 6 meses de duração do efeito do procedimento. Na risotomia, a gente tem uma média de duração maior, aí aproximadamente 2 anos. Além dos bloqueios e infiltrações, a gente tem outras abordagens cirúrgicas e que aí são abordagens um pouco mais agressivas, como a artroplastia, que é a substituição do disco por uma prótese lombar, que vai propiciar a manutenção da mobilidade daquele segmento, ou seja, a gente não vai perder nada de mobilidade e não vai ter estímulo à produção óssea. A gente vai substituir o disco por uma prótese e vai tratar também o desgaste daquele disco, a hérnia de disco. Além da artroplastia, nós temos a artrodese, que é quando a gente realiza uma fusão no segmento entre as vértebras, e essa artrodese ela pode ser realizada pela barriga, ou seja, pela região anterior, ou pela região posterior, através das costas. Então a gente pode ter uma fusão das vértebras pela barriga ou uma fusão das vértebras em que o acesso é feito pelas costas. São técnicas mais agressivas que também podem ser feitas por acessos minimamente invasivos ou por acessos maiores, em que há a abertura de uma incisão cirúrgica para a colocação da prótese e dos parafusos. A gente pode realizar cirurgias em que a gente não vai precisar de instrumentação, em que a gente não vai precisar de parafusos, ou a gente pode realizar cirurgias em que a gente vai precisar de instrumentação, de fusão, da colocação de parafusos. Eu sempre opto por técnicas menos agressivas, menos invasivas, a não ser que haja necessidade de realizarmos uma cirurgia para manter a estabilidade da coluna, em que eu vou necessitar de colocação de parafusos. Então, sempre dou preferência às técnicas menos invasivas, como cirurgia endoscópica da coluna, como artrodese via anterior ou artroplastia, para depois utilizar técnicas mais agressivas, com colocação de parafusos, abertura de incisões cirúrgicas maiores, em que há a destruição da musculatura e posteriormente a substituição dessa musculatura por gordura. Eu acredito que tratar de maneira pessoal, escutando e dando valor às queixas próprias daquele paciente, olhando aquela doença de forma particular e dentro do contexto de vida e social desse paciente, é a melhor escolha. Isso vai propiciar para a gente melhores resultados.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês na próxima semana.